Pessoal, só sintonizando, esse vídeo aqui é para poder testar o tempo de duração da apresentação. A gente tem 10 minutos, na minha cabeça é 5 minutos de apresentação e 5 minutos mostrando o software rodando. Eu vou passar como se eu estivesse apresentando tudo, porém cada um vai apresentar a sua parte, tá bom? Começando aqui é a capa é a apresentação. Né? Eu posso começar me apresentando, mas cada um vai se apresentar e aí depois eu introduzo o assunto, né? Então vamos começar assim. Boa noite, pessoal. Né? Me chamo Guilherme. Eu tenho a função no projeto de desenvolvedor front-end e product owner, né? Ou gerente de produtos. Né? Agora cada um vai se apresentar. Aí, no caso, sou a Luana, sou desenvolvedora não, desenvolvedora front-end júnior e design júnior. O Rafael vai falar, eu sou desenvolvedor full stack. O Vitor vai falar, sou design júnior. E o Thales, sou desenvolvedor sênior. Se apresentou todo mundo, aí, eu pego esse gatilho. Bom, pessoal, já que a gente se apresentou, né? Vamos começar, né, essa sprint, como a gente conhece no Scrum, essa corrida para apresentar para vocês a ideia, o conceito, a teoria, e no finalzinho a gente vai ter uma mão na massa mostrando o código e o software funcionando, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa é a introdução. Então, antes, eu quero trazer uma frase de impacto para vocês. Não sei se todos têm a sua fé em Deus ou não, mas todo mundo tem a sua crença, tem a sua ideologia. Mas a Bíblia é um livro muito interessante, com muita sabedoria, e eu trouxe um versículo de 1 Coríntios 13, 11, que diz o seguinte: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. É, esse versículo ele traz o sentido de que nós evoluímos, que nós amadurecemos. Aqui o apóstolo Paulo fala que ele era menino e hoje ele é homem, ele não faz mais as coisas de menino, porque ele amadureceu. E nós queremos trazer essa teoria para vocês que nós passamos pelo primeiro e segundo módulo, que vocês estão passando ou ainda vão passar. E nós amadurecemos na programação, no conceito. Não podemos dizer que a gente parou por aqui, que somos 100% para o mercado, prontos para o mercado. Não, a gente vai continuar crescendo e aprimorando, mas hoje nós temos uma bagagem muito grande e é isso que a gente quer compartilhar aqui nesse dia. E aqui tem uma imagem de Darwin, né? Pegando o conceito de Darwin. Ele entra em questão de paradigma diferente da Bíblia, mas os dois trazem o conceito de evolução. A evolução é da espécie humana. Independente do conceito da teoria, nós evoluímos, mesmo sem querer, a gente evolui. E aqui mostra o macaco e finalizando com a pessoa tirando um selfie, mostrando a evolução. E nós evoluímos, vocês vão evoluir, nós queremos transmitir esse conhecimento através dessa apresentação. Brainstorming, né? A gente começou primeiro trazendo as ideias. Então, o primeiro passo é tirar da caixinha todas as ideias que todos os integrantes do grupo têm, né? A equipe é diversa, cada um com a sua experiência de vida. E aqui, segundo o Inova CPS, o brainstorm é uma técnica para tirar o máximo de ideias possível de todas as pessoas ali envolvidas naquele projeto. E aqui está o dia que a gente fez o nosso brainstorming, a parede cheia de post-it com várias ideias. E dentro de todas essas ideias, a gente teve muitas discussões, idas e vindas, não foi só apenas esse brainstorm, que foi um ponto marcante, mas teve antes, teve depois, muita discussão mesmo, muitas opiniões diferentes, para no final a gente escolher uma ideia que é do Rafael, que vai estar explicando agora para vocês como que ele chegou nessa ideia. Bom, sou o Rafael, eu tive uma experiência, né, como motoboy e no meu dia a dia eu percebi essa necessidade porque um dia aconteceu comigo, deu quebrar a moto num final de semana e eu não estava preparado tanto por ser um domingo e não ter oficina aberta, como também questão financeira. Então surgiu essa ideia de que a gente poderia criar um aplicativo para motoboys, né? Que mais para frente não pegou só apenas motoboy, mas também motorista de aplicativo, porque envolve tanto Uber, iFood, todos os motoristas que acabam trabalhando na rua e às vezes não tem esse preparo, esse controle financeiro. Pesquisa.
Então vamos apresentar um pouco da nossa pesquisa, já que a gente já conseguiu decidir a ideia. A primeira pesquisa de referência é do IBGE, que fala que lá em 2022 teve um crescimento de 1,5 milhão de pessoas trabalhando por meio de plataformas digitais, né? Ou seja, os Ubers, os motoboys. E o fator desse crescimento em 2022 foram três. O primeiro foi a transformação digital, né, que vai acelerando cada vez o desenvolvimento das pessoas, do trabalho, de tudo. Como a gente citou no começo, a evolução da tecnologia na vida do ser humano. A entrada de empresas como Uber e o iFood, que foi esse período também, e aí impactou muito grande essas pessoas que precisavam trabalhar, às vezes estavam desempregadas e conseguiam uma oportunidade de trabalho, através sendo mais informal, e a pandemia da Covid-19, onde fechou tudo, as pessoas estavam sendo demitidas e aumentou muito o delivery, porque as pessoas não podiam sair de casa, então recebiam as suas encomendas, as suas compras. Então, o Covid também foi um causador desse crescimento exponencial aí de usuários aí, trabalhadores através de aplicativos digitais. Outra pesquisa que a gente também pegou foi de um artigo lá de Nicastro e Passos. Eles entrevistaram lá em Florianópolis, em 2019, 96 motoristas. Eles identificaram três tipos de comportamentos. O primeiro, atitude financeira boa. Por que atitude financeira boa? Porque eles queriam guardar dinheiro, eles até guardavam, só que guardavam numa poupança, guardavam numa gaveta ou no cofrinho, enfim, guardavam de uma forma não muito inteligente, mas tinham essa atitude de guardar. O comportamento financeiro ruim. Por que comportamento financeiro ruim? Porque guardava e depois retirava. Porque guardava e não guardava num lugar de investimento onde a longo prazo ia ter rendimentos. Então, o comportamento era divergente da atitude. E, por fim, o baixo nível de conhecimento financeiro. Então, foi detectado que todos não tinham um conhecimento ali básico, que é uma realidade do Brasil, sobre educação financeira. Então, é o que justifica o nosso trabalho. O que justifica o nosso trabalho? O crescimento de motoristas de aplicativo e a baixa instrução em educação financeira. Aqui está um questionário, a gente resolveu fazer a nossa pesquisa, o nosso questionário. A gente trouxe só três perguntas assim que a gente achou mais relevante. A primeira foi: já faltou dinheiro para alguma manutenção? Aqui foram 18 motoristas, tá? Desses 18 motoristas, 66,7% disse que já faltou dinheiro para alguma manutenção. Outra pergunta que a gente colocou foi: você controla seus gastos com o veículo? 83% disse que sim, controla o seu gasto com o veículo. E outra questão é como você controla esses custos. Aqui a gente deixou aberto para escolher quantas vezes quisesse ali cada uma das opções, até inserir umas novas opções. E aí a gente detectou que o carro-chefe, o primeiro, é a planilha. A gente já ficou feliz, ou seja, 34% usa a planilha. Porém, em segundo lugar está de cabeça, que é 26% dos motoristas controle de cabeça. E a gente sabe que de cabeça a gente esquece e de cabeça não é um controle. Então isso preocupa, porque realmente mostra que aqui na nossa região, em São Paulo, onde a gente fez a pesquisa, o comportamento ele segue o mesmo padrão que veio das pesquisas anteriores. Participação especial. Então a gente quer relatar algumas participações da nossa ideia, do nosso projeto. A primeira foi na Escola de Inovadores do Inova CPS. A gente participou porque a gente quis trazer uma ferramenta, trazer algo inovador para a ideia que a gente já tinha decidido qual seria, e trazer essas ferramentas para poder trazer algo mais inovador e melhorar a nossa ideia. E com isso, a nossa ideia acabou sendo escolhida entre as 50 melhores. Então a gente foi do Inova CPS e estamos agora no Vitrine CPS, que são as 50 melhores ideias dessa escola de inovadores. E nós estamos aí tentando melhorar a ideia para no futuro, quem sabe, virar um negócio de verdade, um negócio real, rentável e viável. Então estamos trabalhando em cima disso. Então aqui o design thinking é o conceito principal da escola de inovadores. E aqui só explicando para vocês o que é design thinking. É um modo de pensar que os designers utilizam. E a gente está trazendo isso para os negócios e para a vida. E como que é? Aí tem um modelo mental, ou seja, ou as etapas que isso pode auxiliar as pessoas a terem esse pensamento dos designers. E são 5 etapas. Aqui tem a imersão, é onde você vai entender o problema, investigar, realmente entrar, mergulhar no problema e se apaixonar por esse problema. O segundo é a análise e síntese, ou seja, analisar todo aquele conteúdo de problema e aí começar a analisar, sintetizar, simplificar, chegar num consenso, num entendimento
daquele quantidade de dados, de informações. O terceiro é a ideação, porque agora a gente já simplificou. Agora vamos criar uma quantidade de ideias em cima daqueles problemas. O 4 é prototipagem, criar um protótipo em cima dessas ideias, né? E por fim, testar, validar se aquela ideia realmente funciona. E nós aqui vamos trazer dois pontos, que é o da análise e síntese e da prototipagem, no próximo capítulo. Então, dentro da análise, a gente trouxe duas ferramentas que a gente achou mais relevante para trazer para vocês. A primeira é o Canva, né? O Canva ele é tipo uma pintura, né? Um quadro de pintura, onde ele tenta, de alguma forma, com os seus quadros, abranger 4 áreas principais de negócio. Quais são essas áreas principais de qualquer negócio? Qualquer, é padrão. Cliente, oferta, infraestrutura e viabilidade financeira. Então, essas são as 4 grandes áreas. Você consegue quebrar em sub-áreas, você consegue, mas nunca vai fugir dessa regra de ter essas principais. E aí, dentro disso, a gente construiu ali na parte de clientes, a gente tem 2 tipos de clientes, um motorista ali que só tem um veículo ou 2, e um motorista que já tem frota, que já tem vários veículos e aluga esses veículos. Ele quer controlar todos esses veículos que ele aluga, aí a gente vai cobrar dessa pessoa que tem vários veículos. A pessoa que já é um Uber, é um motoboy, só tem 2 veículos no máximo, a gente não vai cobrar na nossa plataforma. Essa é a nossa ideia do modelo de negócio, para ter uma forma de ter uma receita de onde entrar. Aí a gente vai ter também os canais de comunicação, a proposta de valor, que a nossa proposta de valor é um software, né, que gerencia os gastos das peças dos veículos para os motoristas de aplicativo. Essa é a nossa proposta de valor. A gente quer auxiliar o motorista a controlar esses gastos com as peças, tá bom? Vai ter a forma como a questão dos recursos chaves, os principais parceiros que nós identificamos ali, né? Onde vão ter as despesas, porque as receitas já demonstrou, as despesas provavelmente vai ser com marketing, vai ser com o pessoal, os programadores, né? Mais funcionários talvez para atendimento ao cliente. Então, o negócio está desenhado aqui. Próximo é a prototipagem. Então a gente criou um protótipo ali com tons mais quentes, com temas mais quentes, análogo. Aqui um login, uma tela de operação, uma tela de configuração, uma tela de carregando só para a gente ter uma noção do que a gente poderia fazer pela frente. Aqui um outro protótipo que se chama protótipo de baixa fidelidade, porque o usuário não consegue mexer, ele só visualiza. E aqui também não é próximo da realidade. Aqui outro tema frio análogo, né, com a mesma estrutura ali, só que com cores diferentes. E aí a gente discutiu com o professor Leonardo, que é design, e ele falou que o vermelho, tons vermelhos, para a questão de financeira, de custo, é perda de dinheiro. E isso na cabeça das pessoas pode trazer uma sensação ruim. Já o azul traz um tom de tranquilidade, de seriedade. Então, mostrando que a gente está trazendo uma conta azul, onde surgiu o nome do nosso app até, que é faixa azul. Na faixa, desculpa. Então, esse é o nome do nosso app, na faixa. Ou seja, está na faixa, está ali naquele. Está no limite, está no controle. Entendeu? Então, essa é a explicação dos 2 protótipos, as ferramentas que a gente trouxe lá da Escola de Inovadores. Agora a gente vai falar sobre ferramentas e frameworks e tecnologia. Ou seja, como que a gente utilizou para construir, né, o nosso software. Então, antes de tudo, a gente vai falar sobre arquitetura de camadas, né? A gente separou em 3 aqui, né? A gente sabe que tem a questão do banco de dados, DBA, né? Enfim, mas a gente decidiu separar aqui que as camadas são design, que já está introduzida de alguma forma no front-end, e o back-end, que tem ali no seu background o banco de dados. Tá? E aqui a gente vai falar sobre esses 3 assuntos. E aí, design, Thales, né? No caso, entrou por último na equipe e trouxe melhorias no design, né? Eu trouxe melhorias no design, como, supondo que eu sou o Thales, né? Como ícones que combinassem mais com a cor da tela. Fiz com que os campos ficassem mais ondulados, ficasse com um design mais atraente, mais elegante, mais limpo, né? Seguimos a cor azul, porém o azul mais próximo da cor do Detran, conforme algumas sugestões, algumas pesquisas que nós fizemos, porque o outro azul ele estava com uma tonalidade que não trazia mais uma sensação de seriedade, estava trazendo algumas confusões porque estava muito puxado por roxo, para algumas pessoas eles estavam enxergando roxo, então a gente
decidiu trazer esse design mais para esse tom de azul. As ferramentas utilizadas para design foi o Figma, o Ionicons para os ícones, o Adobe Color para a paleta de cores, identificar se a cor está contrastando muito com o fundo, e o Canva também para construir também alguns designs, alguns ícones e outras coisas. Front-end, né? Front-end é o desenvolvimento para o lado mais próximo do usuário, certo? Então, aqueles designs, eles de alguma forma vão ser incorporados agora na linha de código e o usuário vai interagir com essas telas. E como o coração do nosso projeto é o mobile, é o celular, porque o motorista está na rua, nós focamos aí num framework que auxiliar a gente nesse desenvolvimento. Para conseguir acelerar o desenvolvimento, a gente utilizou o React Native, um framework que ele, de alguma forma, ele traduz a linguagem do JavaScript para a linguagem do sistema operacional do celular. E ele é multiplataforma, ou seja, ele se desenvolve um único código que vai conversar tanto com o iOS como o Android. Então, muitas vantagens fez com que a gente escolhesse esse framework React Native. E em cima disso, explicando o React Native e algumas coisas mais técnicas, é que tem alguns paradigmas nesse framework, como a programação orientada a objeto. O que seria a programação orientada a objeto? Não dá para sintetizar e explicar aqui para pessoas que não entendem de programação, mas de forma mais simples. É realmente programar como se as coisas fossem objetos, como se o mundo real a gente transformasse ele em objetos na linha de código. Então, se eu preciso ali, é um motorista que está envolvendo, vai ter ali um objeto motorista. Se é um carro, vai ter um objeto ali, carro, e eu vou programar as funcionalidades, as ações, os atributos, os métodos que ele precisa. Por qual método? Acelerar, frear. Quais atributos? Pô, é um carro vermelho, é um carro azul, é um carro esporte, é um carro, entendeu? Então, isso é o que dá o conjunto daquele objeto na programação. Esse é o conceito de orientado a objeto. Tem alguns outros também, mas o React Native ele não pega muito essa parte do orientado a objeto, ele pega mais a parte do encapsulamento, que é quando você reaproveita o código, você encapsula, você cria componentes e você consegue reaproveitar esses pequenos objetos, esses encapsulamentos em várias linhas de código. Já tem um padrão, um botão que você fez um design ali, você consegue reaproveitar em várias telas. Então, esse é o poder do React Native. E não só isso, ele é uma programação funcional. O que é uma programação funcional? Ele é orientado a funções. Então, ou seja, ele é mais realmente cálculos, coisas que não vai fugir, é matemática. Então, ele tem, dentro do React Native, já tem os seus hooks, né, que são pacotes próprios nativos do React Native, que ele auxilia a você sempre chamar aquelas funções padrões e não vai ter erro, porque ela sempre vai funcionar daquele jeito. Né? A matemática é 1, 0 e vai funcionar. E outra parte também, programação funcional e programação a eventos, porque ela chama eventos, ela sempre vai fazer um import, ela vai fazer um export, ela trabalha com muitos eventos, né? De enviar de uma tela para outra algum evento também, comunicação entre telas, então ela é uma programação orientada a eventos também. Então isso aí são alguns paradigmas, alguns padrões do React Native. O VS Code foi utilizado para poder programar, né? É um editor de código. O JavaScript, como eu falei, é uma linguagem de programação muito utilizada e versátil. Você utiliza ela desde o front-end até o back-end, você usa para várias coisas, né? E aí o JSX, JSX, ou seja, o JavaScript X, que seria... agora vamos pensar na questão do módulo básico, do primeiro módulo, que é HTML, CSS e JavaScript no front-end. O React Native ele não usa HTML e CSS, só JavaScript. Então, o que ele faz? Ele interpreta o HTML e CSS de outra forma, mas está ali rodando no cerne dele. Mas de alguma forma, para ele interpretar que é um formato parecido com HTML, ele usa o JSX. Que aí ele vai usar as tags muito parecidas com HTML e ele vai entender que aquela parte ali é a parte de renderizar, de exibir as informações.
O CSS, a gente usa uma biblioteca Style Sheet para fazer a estilização. Aí o back-end. Back-end, a gente utilizou JavaScript também como linguagem, o VS Code também como editor de texto, o Postman utilizado para fazer testes, para verificar a API, para verificar os payloads ou arquivos JSON trafegando. Programação orientada a objeto também aqui foi utilizado muito, e principalmente o conceito de MVP, que é Model View e Control, né? É um modelo, é um padrão de programação muito utilizado, né? Que traz uma organização e traz a questão da organização dos objetos também de uma forma muito fluida e fácil de manutenção. Aqui realmente é aplicado realmente a programação orientada a objetos 100%. O Node.js, que é uma plataforma que faz essa comunicação entre o servidor e o código, né, e o front-end. Então, o back-end o Node.js ele faz essa interpretação do JavaScript para o servidor. Né? Então, você utiliza o JavaScript também para poder fazer o back-end. O MySQL como o nosso banco de dados, né? A gente utilizou o Workbench também, não está aqui, mas o Workbench é a questão é um gerenciador do banco de dados para trazer uma interface, algo mais visual, mas o MySQL é o que a gente utilizou aí para a criação do banco de dados. Banco de dados relacional, que tem relacionamento entre as tabelas. E agora vamos para a mão na massa. Agora, por fim, vamos mão na massa, vamos mostrar o aplicativo, o resultado, ou não todo, porque a gente ainda está terminando nosso projeto, mas o resultado de tanto esforço. E nós queremos incentivar vocês. Nós passamos por muitas dificuldades, muitos problemas, tanto de opiniões como pessoais, mas mesmo assim nós perseveramos e nós conseguimos um resultado legal. Né? E isso é dedicação 90% do aluno. Acredito que 10% do professor. Então, se dedique, independente das pessoas, independente dos problemas, não desista e faça a sua parte, com certeza vai valer a pena no final. E aqui tem uma frase de reflexão do Steve Jobs, ali está a parte em inglês, mas a tradução diz: todos nesse país deveriam aprender a programar um computador, pois isso ensina a pensar. Então, Steve Jobs, um dos grandes nomes na área de tecnologia, traz essa reflexão, né, que hoje em dia a programação está aliada ao ser humano. Então, e a programação, a tecnologia, ela veio para ficar e o futuro é esse. Muitas profissões vão mudar, a gente já ouve isso muito. Muitas profissões vão deixar de existir, mas aquelas que envolvem programação ou aquelas que existem vão ser modificadas para precisar da programação. Precisa de pessoas para programar ainda. Mesmo com a entrada de inteligência artificial, qualquer outra coisa vai precisar ainda do ser humano para programar essas tecnologias.